Ok, bom dia pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fluidos de processo de alto desempenho e que atendem as normas reguladoras bem importantes, hoje em dia bastante discutidas, né? Entre elas a NR15 e o meio ambiente, principalmente atendendo aquelas empresas que estão no seu plano de negócio e plano de desenvolvimento de estratégicos, procurando olhar bastante para o ESG, né? Que é o ambiente, o social e a governança. Então hoje, mais do que nunca, é importante a gente saber que óleo está selecionando, que óleo estamos usando no nosso produto, na nossa empresa para produzir os nossos produtos. E a gente trouxe um pouquinho disso para discutir com vocês, né? Falando um pouquinho do que é a Cadium é uma empresa nacional, genuinamente nacional. Ela tem mais de 28 anos no mercado e nós trabalhamos com óleos básicos, que é para a formulação de produtos de farmacêuticos, que nós vendemos, né, para empresas farmacêuticas, de borracha e assim por diante, e a linha de metalworking ou metal mecânico, que é a área onde eu atuo, que eu sou responsável nessa área de lubrificantes industriais, né? Então nós temos ali a produção em casa desses produtos e desenvolvimento deles e tudo mais, né? A Cadium tem como propósito desenvolver produtos que atendam às necessidades do seu mercado consumidor e, na maioria das vezes, extrapolando até a necessidade requerida ou para atender as dores que os clientes nos apontam. É um exemplo que nós vamos apresentar aqui hoje, que o cliente tinha uma determinada dor, nós desenvolvemos o produto e superamos a necessidade deles, que ficou bem interessante. Nós temos em casa uma tancagem hoje de 1,5 milhão litros, né, de tancagem de óleos básicos, né, para poder atender o mercado. A nossa capacidade de produção é de 500 metros cúbicos. Essa capacidade de produção, inclusive, ela vem em linha com a nova sede, que nós estamos muito orgulhosos, que agora nós estamos mudando esse mês ou mês seguinte, nós já estamos mudando para a nova sede, e ali nós estamos preparados para atender a demanda que nós queremos expandir mais esse mercado consumidor, o mercado de vendas e tal. Temos diversas certificações e aqui tem uma foto da nossa sede que fica no início da Imigrantes, muito próximo ali da Papais. Para aqueles que conhecem a Imigrantes no início, a São Paulo, você tem à esquerda a Papais, né? E ela fica bem em frente. Para que vocês me conheçam um pouquinho, algumas pessoas já me conhecem, mas para que vocês me conheçam, eu sou o Sérgio Papaléu, eu sou engenheiro mecânico, tenho formação, pós-graduação em administração e gerência de produtos, trabalho nesse mercado há mais de 40 anos, não que eu seja velho, é que eu fui ganhando experiência, né? Então eu trabalho nesse mercado com lubrificantes, lubrificação e fluidos de processo, né? Desde o início da minha carreira como estagiário até, né? Atuei em diversas empresas de pequeno, médio e grande porte. Isso me permitiu angariar muito conhecimento nessa área de lubrificantes. E sempre trabalhando com a meta de alto desempenho, de custo-benefício e permitindo que os clientes consigam vislumbrar a possibilidade de melhorar os seus processos. Então, esse é o meu propósito também, né? O de desenvolver produtos assim. Atualmente eu estou na Cadium como gerente de vendas e montei um time para atender a necessidade do pessoal em nível Brasil. Nós temos uma estrutura de pessoas bem capacitadas e formadas com muita experiência para atender o mercado de processo, né, fluidos de processo, tanto na área de assistência técnica como na área comercial. O nosso time de comercial ele tem uma formação técnica bastante forte. E temos o desenvolvimento de produtos, que é o nosso gerente de laboratório que está aqui presente, que tem bastante experiência nessa área de fluidos de processo, né? Agora nós vamos falar então um pouquinho do que nós trouxemos para mostrar para vocês, que como eu falei, nesse evento
nós quisemos trazer algo para aquelas pessoas que estão comprando máquinas e para aquelas pessoas que têm processos de usinagem ou de estampagem no seu negócio e precisam, além da máquina, além do processo, entender o que o óleo pode facilitar ou prejudicar o sistema todo, né? Então o óleo tem um papel muito importante nesse negócio e para que todo mundo fique na mesma página, eu procurei listar um pouquinho aqui o que é NR15. Muita gente deve ter ouvido falar de NR15, para que serve isso, né? A quantas anda, Rota 2030, afinal, né? Hoje todo mundo está discutindo muito Rota 2030 e essa Rota 2030, entre outras coisas, ela está trabalhando para evitar fluidos de base fóssil, carbono de base fóssil e produtos que atendam a NR15 que evita o contato com o operador, que agridam o operador. Entre elas, por exemplo, é prevenir dermatites, na área de higiene, saúde e segurança, prevenir dermatites. Porque a gente sabe que os fluidos de processo, usinagem, eles são na maioria deles, o Brasil hoje, entre 90% e 95% dos óleos de processo são solúveis em água. E água é a vida. A água traz bactérias e traz outras coisas. E você tem na máquina, além do óleo de processo, você tem o de lubrificação, que o de lubrificação tem carbono, que é alimento para bactérias. Nós temos bactérias aqui nas mãos, né? Nós temos, mas são bactérias que protegem a nossa pele. Se você, por conta da contaminação com o Trump Oil, chamado Trump Oil, ou óleo de resíduo, né, do processo, você pode fazer uma lavagem e criar essa dermatite na pele e tudo mais. Como resolver isso? Primeiro, utilizando produtos que não sejam tão agressivos, né, que evitem alguns biocidas ou coisa que o valha, muito agressivos para a pele. Agora, para eu me proteger mais ainda ou proteger o operador mais ainda, que é um ativo muito importante do processo do negócio, né, dos clientes, é lavar bem as mãos antes de iniciar o trabalho, o dia a dia, lavar bem as mãos, secar bem e aplicar um creme de proteção. Pronto, já está protegido, ali ele não vai ter o problema de dermatite. Então a higiene, saúde e segurança que as empresas devem ter e se preocupar muito com isso para evitar dermatite nos operadores. Porque um operador com dermatite ele vai ficar afastado, vai causar prejuízo, né? Tanto para ele quanto para o empresário. NR15, como eu falei, o que é NR15? O que ela faz? Ela trabalha ou ela aponta os limites aceitáveis de atividades consideradas insalubres. Então ela diz ali, olha, ele não pode ter tanto desse tipo de insalubridade ou de algum tipo de biocida ou coisa que o valha, né? Então ela te mostra alguns limites, né? Segurança e bem-estar dos operadores, a NR15 olha bastante para isso, por isso que eu falei que as empresas que estão no seu plano de negócios, no seu plano de estratégico, olhando para o ESG, preste bem atenção nisso aqui, né? Evitar exposições nocivas à saúde, essa NR15 também olha para isso, e menos agressivo ao meio ambiente. Então ela meio que regula, né? Mostra, olha, não anda com esse aditivo aqui, que você pode também contaminar as águas dos rios e assim por diante, né? Então, todos estão na mesma página, sabendo o que é a higiene, saúde e segurança, o que essa NR15 mostra e tudo mais. E aí nós selecionamos alguns produtos de alto desempenho que nós temos em casa, que nós fabricamos, produtos de base vegetal, que são os Venturi Bio, é uma família de óleos vegetais inteiros, né? E os sintéticos, né? Os óleos de usinagem e os óleos de retificação. E nos óleos de usinagem, os alóctones são sintéticos de base ou vegetal ou ésteres de base vegetal ou polímeros, assim como os de retífica. Na sua grande maioria são polímeros, os de retífica, né? Porque você precisa, o polímero ele dá uma refrigeração maior. Então aqui nós temos
os óleos de processo, de usinagem, né? São óleos, aqui esses inteiros vegetais, eles têm uma lubricidade extraordinária. Então, quando a demanda, porque basicamente no óleo de usinagem você tem que olhar para lubricidade ou lubrificação, limpeza e remoção de cavaco, né? Se você precisa, no teu contexto, eu estou usinando um titânio, que eu preciso de alta lubricidade, boa lavabilidade, por que não escolher um de base vegetal? Você vai proteger a sua ferramenta ou vai aumentar a vida útil da ferramenta. Desse outro lado, nós temos os óleos de estampagem, também que atende NR15, né? E o meio ambiente, porque tem essa proteção. São óleos também ésteres, né, de base vegetal. Os biocorte, que é outro óleo de base vegetal para estampagem. E nós temos clientes que trabalham com esses dois produtos na estampagem inclusive de chassi, com alta espessura de chapa, e tem tido bons resultados, inclusive na proteção do ferramental. Esse Cadium Clean, ele também atende a NR15 e não contamina no momento da limpeza ou de solo, de piso, ou na limpeza de máquina, ou ainda em limpeza de algumas peças. E o Cadium BioHand é um produto para lavagem de mãos, que atende a NR15, ele pode usar tanto diluído em água como concentrado. É um sabonete muito bom. Esses produtos, eles atendem a NR15 e têm bases renováveis, que é bastante importante. Que lembra que eu falei que hoje está todo mundo na Rota 2030 procurando trabalhar com derivados de carbono que são renováveis e não de origem fóssil, porque de origem fóssil você não consegue renovar. Os renováveis, como são esses aqui, sim. Então, esses são os produtos que cada vez mais serão vendidos. E a vantagem, sobretudo, é que eles têm um bom desempenho de usinagem. A gente tem observado isso, né? O desempenho de usinagem, acabamento das peças, a lavabilidade e a não contaminação do operário, inclusive a inalação. Muito bom. Então, agora, para a gente mostrar um desses produtos, nós estamos lançando inclusive aqui na feira, esse produto que nós chamamos de Alocton SU 150EP. É um produto, é um sintético de base vegetal e que ele tem na sua composição, na sua formulação, um aditivo de extrema pressão bem importante, que era o que o cliente estava precisando. Porque a gente identificou uma das dores do cliente, é que ele tinha que parar o processo para fazer a furação, porque ele tinha a usinagem, o fresamento, e depois ele tinha que fazer a furação, o rosqueamento, e ele não conseguia fazer com o óleo solúvel que ele usava na época. Ele tinha que parar e jogar óleo integral para poder fazer a rosca, né? E nesse nosso óleo, essa era a dor mais importante que ele tinha, era isso que ele queria resolver, porque além da parada de produção para fazer essa lubrificação, ele tinha a contaminação do banho. E a contaminação do banho, sabe, aquele carbono, você vai criar a possibilidade de bactérias no processo e também perder o banho dessa máquina, né? Então, a situação inicial foi para avaliar esse problema no processo de rosqueamento, depois a gente desenvolver esse produto, como eu falei, é o Alocton SU 150EP, e os resultados finais que eu vou mostrar para vocês, né? Que eu quero mostrar para vocês. Então, essa era a missão, Alocton SU 150. A missão era, primeiro de tudo, ele tinha um metal não ferroso, que era alumínio, dessa família 6000. É um alumínio, para aqueles que conhecem, mais utilizado assim no sistema estrutural. Família 6000 até dá para fazer asas de a envergadura das asas de avião, e aqui no caso dele não, era uma flange, e é um alumínio que ele é um pouco mais difícil para usinar. Então ele precisava, por isso que ele colocava o óleo para aumentar a lubricidade. Lembra que eu falei o óleo integral para melhorar a lubricidade, mais contaminável. E ele precisava, essa era a missão, atender esse alumínio, aumentar a produtividade e reduzir a contaminação. É isso que ele quis ver. Ele não queria ver naquele momento a vida de ferramenta, embora isso tenha aumentado, mas a gente não se preocupou em ficar olhando vida de ferramenta, porque ele queria vislumbrar essa história, né, da contaminação e do aumento de produtividade.
Aqui tem esse óleo que eu falei, que é o Alocton SU 150EP, para vocês darem uma olhada nele em processo, né? Então, esse aqui foi o produto que nós lançamos, né? E como eu mencionei, a gente analisou bem a dor, que é o que nós fazemos, né? Como eu disse no início, nós temos o propósito de atender as necessidades do cliente ou superar até. Então, o desenvolvimento desse produto foi para isso, né? E aqui ele observou que ele parava para fazer esse rosqueamento aqui, né? Ele vinha fazendo fresamento, aí vinha depois fazendo furação e rosqueamento. Ele tinha que parar para fazer o óleo integral, como eu falei, tinha que aplicar o óleo integral, que é o que contaminava o processo, rosqueava e continuava o processo, né? O tempo gasto para realizar esse trabalho era um ponto crítico para ele também. E ele tinha encomenda crescente, né? Ele precisava atender isso daqui. Esse foi um produto que nós desenvolvemos, deu muito certo para ele, o cliente gostou bastante e nós já temos um cliente de autopeça também bem interessado na utilização desse produto, desse nosso fluido. Por quê? Porque ele atende não só os alumínios, mas ele atende também os de metal amarelo. E esse cliente que nós estamos para testar agora, ele tem um problema de manchamento, vez por outra, num determinado tipo de alumínio, de metal amarelo que ele tem. E a gente vai, com certeza, resolver isso nesse caso. O nosso pessoal de laboratório e desenvolvimento, né, trabalhou na pesquisa e no desenvolvimento desse fluido robusto, né, consultando vários fornecedores, inclusive, para atender essa necessidade. Demonstrou uma boa lubricidade, excepcional lubricidade, que dispensou aquela necessidade do lubrificante integral, boa lavabilidade e elevado EP. Esse foi o que aconteceu. Aqui tem mais algumas fotos dessas flanges, né? E o alumínio 6351, aqui mostrando como é que eram essas flanges, uma foto ainda dessa rosca, né? Que era o ponto nevrálgico dele, né? Aqui o resultado final foi maior economia de tempo, maior produção diária e melhor acabamento das peças. Isso foi o que o cliente observou, o que deixou ele bastante satisfeito, né? Aqui a gente conseguiu mensurar a economia que ele teve. É brutal, brutal. Foi 200% do aumento de produção de peças. Antes ele produzia aí com alumínio, com um produto semissintético mais um óleo integral, ele conseguia produzir no dia 200 peças. Ele passou a produzir 600 com esse produto. Então o cliente ficou bastante satisfeito e hoje ele está até usando e recomendando esse produto para nós. Então, isso é o que eu tinha para mostrar para vocês com relação a fluidos de alto. Aqui eu deixei o nosso telefone, o e-mail e o meu celular. Agora eu estou aberto a perguntas, se alguém tem alguma
pergunta, alguma curiosidade que gostaria de ser atendida? Tá. Então, dou por encerrado a apresentação.